povo abençoado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos para mais um capítulo, né? Infelizmente eu não estou conseguindo gravar todos os dias, como vocês verem, os vídeos são postados meio que de uma em uma semana, mas vamos lá, né? Importante que a gente termine esse capítulo, este livro, né? Estamos lendo C.S. Lewis, O Grande Divórcio, vamos para o capítulo 12 hoje. E antes, né, vamos para o devocional do Charles Spurgeon, talão de cheques do Banco da Fé. O texto bíblico que ele coloca como chave para o devocional, Daniel capítulo 11, verso 32. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O título, Valente pela Verdade. O Senhor é homem de guerra. Jeová é o seu nome. Êxodo 15, verso 3. Aqueles que se alistarem sob sua bandeira terão um comandante que os treinará para o conflito e lhes dará vigor e ânimo. Os tempos sobre os quais Daniel escreveu eram do pior tipo. E então foi prometido que o povo de Deus sairia em suas melhores tonalidades. Eles seriam fortes e firmes para enfrentar o poderoso adversário. Que possamos conhecer nosso Deus, seu poder, sua fidelidade, seu amor imutável. Desse modo, estaremos prontos para arriscar tudo em seu favor. Ele é aquele cujo caráter é a razão de nosso entusiasmo e nos torna dispostos a viver e a morrer por ele. Que possamos conhecer nosso Deus pela comunhão familiar com ele, pois então nos tornaremos semelhantes a ele e estaremos preparados para defender a verdade e a justiça. Aquele que sai renovado da contemplação da face de Deus nunca temerá a face do homem. Se habitarmos com ele, teremos um espírito heróico e para nós um mundo de inimigos será como uma gota d'água em um balde. Um incontável grupo de homens ou mesmo de demônios parecerá tão pequeno para nós quanto as nações são para Deus. E ele os terá na conta apenas de alguns gafanhotos. Lutemos valentemente pela verdade neste dia de falsidade. Este é o devocional que a gente começa aqui em todos os vídeos. Vamos agora para o capítulo 12, né, do livro O Grande Divórcio. A razão pela qual perguntei se havia outro rio foi o fato de que ao longo de uma extensa trilha da floresta, a parte inferior dos galhos frondosos começou a tremer com uma luz bruxuleante. Na terra não sabia de nada capaz de produzir esse efeito, exceto pelas luzes refletidas na água depois de agitada. Momentos depois percebi o meu engano. Uma espécie de procissão se aproximava e a luz se originava das pessoas que a compunham. À frente vinham os espíritos reluzentes, não os espíritos de seres humanos, que dançavam e espalhavam flores. Flores que caíam de maneira silenciosa e flutuavam levemente, ainda que pelos padrões do mundo espiritual, cada pétala devesse pesar 1 tonelada, e sua queda soar como a colisão de meteoros. Então, à esquerda e à direita de cada lado da trilha da floresta, surgiam figuras joviais, rapazes de um lado e moças do outro. Se eu pudesse me lembrar do seu canto e escrever aquelas notas, ninguém que lesse a partitura jamais ficaria doente ou envelheceria. Entre eles caminhavam músicos, e por último vi uma senhora em cuja homenagem tudo aquilo estava sendo feito. Não me recordo se ela estava nua ou vestida. Se nua, deve ter sido a penumbra quase visível da sua afabilidade e alegria que produziu na minha memória a ilusão de um véu, grande e brilhante, que a seguia sobre a relva verdejante. Se vestida, a ilusão de nudez decorreu da limpidez com que seu mais profundo espírito resplandecia através da sua roupa. Pois as roupas naquele lugar não servem de disfarce. O corpo espiritual flui de cada fio, transformando todos em órgãos vivos. Ali um manto ou uma coroa fazem parte das características de quem os usa, como um lábio ou um olho. De qualquer maneira, esqueci-me de muitos detalhes, e apenas parcialmente me recordo da insuportável beleza de seu rosto.
Seria mesmo ela? Seria a... Sussurrei para o meu guia. De modo nenhum, ele respondeu. Trata-se de alguém de quem você nunca ouviu falar? Na Terra chamava-se Sarah Smith e morava em Golders Green. Parece ser bem uma pessoa importante. Sim, é uma das grandes. Creio que você já ouviu falar que a fama aqui não corresponde à fama na Terra. E quem são essas pessoas esplêndidas? Veja, são como esmeraldas, dançando e lançando flores à frente dela. Por acaso você nunca leu Milton? Mil Anjos de Librea Servem? E quem são todos esses rapazes e moças de cada lado? Filhos e filhas dela. Ela deve ter tido uma família muito grande, senhor. Todo homem ou rapaz que a conhecia tornava-se seu filho, mesmo que fosse o garoto que lhe entregava encomendas às portas dos fundos. A mesma coisa acontecia com qualquer moça que deparasse com ela. Isso não seria um problema para os pais desses jovens? Não. De fato, existem aqueles que roubam os filhos dos outros, mas o seu amor maternal era diferente. Aqueles que eram alvo de sua maternidade voltavam para os pais naturais, amando-os ainda mais. Poucos homens olhavam para elas sem se transformarem, de certa maneira, em seus amantes. No entanto, era o tipo de amor que os tornava ainda mais fiéis às suas esposas. E como... Nossa! O que são todos esses animais? Um gato, dois gatos, dezenas de gatos. E tantos cães que nem sequer posso contá-los. E pássaros, até cavalos. São os animais dela. Ela tinha alguma espécie de zoológico? Quero dizer, são muitos animais. Todo animal que se aproximava dela encontrava um lugar no seu amor. Nela, cada um encontrava sua própria identidade. Agora, a abundância de vida que ela tem em Cristo, uma vida que nasce no Pai, flui sobre eles. Olhei para meu professor com espanto. Sim, ele reiterou. É como lançar uma pedra em uma lagoa e observar as ondas concêntricas afastando-se cada vez mais. Quem sabe onde vão parar? A humanidade redimida ainda é jovem, não alcançou a plenitude de sua força. Mesmo assim, já existe alegria suficiente no dedo mindinho de uma grande santa como essa senhora para despertar todas as coisas mortas do universo de volta à vida. Enquanto conversávamos, a senhora avançava cada vez mais na nossa direção, mas não era para nós que olhava. Seguindo o seu olhar, virei-me e vi que se aproximava um fantasma com uma forma estranha. Na verdade, eram dois fantasmas. Um enorme, terrivelmente magro e trêmulo, que parecia conduzir o outro, não maior do que um macaquinho de realejo por uma corrente. O fantasma mais alto usava um chapéu preto e macio e me fazia lembrar de algo que a minha memória não conseguia recuperar. Então, quando se encontrava a poucos metros da senhora, pôs as mãos esqueléticas e trêmulas sobre o peito, com os dedos afastados, e exclamou com voz grave: Finalmente! De repente percebi o que ele me lembrava, a imagem de um autor falido e antiquado. Querido, finalmente! Exclamou a senhora. Deus do céu, pensei. Certamente ela não pode. E então reparei em duas coisas. Em primeiro lugar, que o pequeno fantasma não estava sendo levado pelo grande. Era a figura anã que segurava a corrente, a figura teatral que usava uma coleira no pescoço. Em segundo lugar, notei que a senhora olhava apenas para o fantasma anão. Parecia pensar que o anão lhe dirigira a palavra ou então ignorava deliberadamente o outro. Era para o anão que ela voltava sua atenção. O amor não resplandecia apenas do rosto da senhora, mas de todos os seus membros, como se fosse um líquido em que ele acabara de se banhar. Então, para minha surpresa, ela se aproximou e beijou o anão. Causava arrepios vê-lo em contato tão íntimo com aquela coisa fria, úmida e encolhida. Mas ela não se abalou. Frank, disse ela, antes de mais nada, perdoe-me. Peço perdão por tudo o que fiz de errado e por tudo o que deveria ter feito e não fiz, desde o dia em que nos conhecemos. Pela primeira vez consegui ver nitidamente o anão. Ou talvez, ao receber o beijo da senhora, ele tenha se tornado um pouco mais visível. Pude distinguir traços do seu rosto quando era um homem. Um rosto pequeno, oval, sardento, com um queixo fraco e um bigode fino e falhado.
O anão olhava a senhora de relance, mas não a fitava, já que observava o trágico pelo canto dos olhos. Então deu um puxão na corrente, e foi o trágico, não o anão, quem respondeu à senhora. Ora, ora, disse ele, não falemos mais sobre isso. Todos cometemos erro. Com essas palavras, surgiu em seu rosto uma contorção horrível que me pareceu a tentativa de um sorriso complacente e brincalhão. Não falemos mais sobre isso, continuou. Não é em mim que tenho pensado todos esses anos, mas em você, aqui sozinha, com o coração partido por minha causa. Mas agora, respondeu a senhora ao anão, você pode deixar tudo para trás. Não torne a remoer o assunto, está tudo acabado. Sua beleza reluzia de tal maneira que eu mal podia ver a qualquer outra coisa. Sob aquela dócil repreensão, o anão a fitou diretamente pela primeira vez. Por um segundo pensei que ele estava ficando mais parecido com o homem. Abriu a boca e preparou-se para falar ele próprio desta vez. Mas, a decepção quando as palavras vieram. Sentiu saudade de mim? Resmungou com uma voz de lamúria. Apesar das palavras frias, a senhora não demonstrou qualquer estranhamento. O amor e a gentileza continuavam a fluir dela. Muito em breve, querido, você entenderá tudo, ela lhe assegurou. Hoje, o que aconteceu em seguida deixou-me alarmado. O anão e o trágico grandão falaram em uníssono, não com ela, mas um com o outro. Repare, advertiram-se mutuamente, que ela não respondeu à nossa pergunta. Foi então que percebi que se tratava de uma única pessoa. Ou melhor, que ambos eram os restos do que outrora havia sido uma pessoa. O anão tornou a balançar a corrente. Sentiu saudades de mim? Perguntou o trágico para a senhora, com um tremor teatral assustador na voz. Querido, respondeu a senhora, ainda fixando o olhar exclusivamente no anão. Fique tranquilo a respeito disso e tudo mais. Esqueça tudo de uma vez por todas. Por um breve momento pensei mesmo que ela não fosse obedecer. Em parte porque os contornos de seu rosto se tornaram um pouco mais visíveis, em parte porque o convite da senhora, a alegria que emanava das profundezas do seu ser, como o canto de um pássaro em uma tarde de abril, parecia-me que nenhuma criatura poderia recusar. Contudo, o anão hesitou e mais uma vez falou em uníssono com seu cúmplice. É claro que seria mais gracioso e benigno não insistir no assunto, disseram um ao outro. Mas podemos ter certeza de que ela repararia? Já agimos assim antes. Certa vez deixamos que ela usasse o último selo que tínhamos em casa para escrever à sua mãe e não reclamamos. Embora ela soubesse que nós também queríamos enviar uma carta. Pensávamos que ela se lembraria e perceberia como fomos altruístas, mas ela nunca se deu conta. Também houve aquela vez em que, muitas e muitas vezes, então Anou puxou a corrente e... Não posso esquecer, clamou o trágico. Também não quero. Consegui perdoar tudo o que os outros me fizeram, já a tristeza que você me causou. Mas você não entende, argumentou a senhora. Não existem tristezas neste lugar. Quer dizer, respondeu o anão, como se essa nova ideia o tivesse levado a ignorar o trágico por um momento. Quer dizer que tem sido feliz aqui? Não é o que você queria que eu fosse, mas não importa. Se você deseja minha felicidade, declare-o agora. Do contrário, nem pense nisso. Surpreso, o anão olhou para ela. Era como se uma ideia inédita tentasse entrar em sua mente minúscula. Pude até notar que para ele havia certa doçura no pensamento proposto pela senhora. Faltou pouco para que largasse a corrente, mas então tornou a agarrá-la, como se fosse o seu salva-vidas. Olha aqui, temos de resolver essa situação, demandou o trágico. Desta vez em um tom macho de intimidação usado para chamar as mulheres ao bom senso. Querido, disse a senhora para o anão, não há nada a resolver. Você não ia querer que eu fosse infeliz apenas por amor à infelicidade.
Na sua perspectiva, eu só te amaria de verdade se fosse infeliz neste lugar. Mas se simplesmente tiver um pouco de paciência, você verá que não é assim. Amor, disse o trágico, batendo com a mão na testa. Em seguida, em um tom mais grave: amor, você conhece o significado dessa palavra? Não consigo fazer tão grave mais que esse não, viu, gente? Como eu não conheceria? Respondeu a senhora. Eu vivo na esfera do amor, entende? Sim, agora eu amo de verdade. Quer dizer, disse o trágico, quer dizer que você não me amava de verdade nos velhos tempos? Apenas de uma maneira incompleta, respondeu ela. Pedi que você me perdoasse, e havia nisso um pouco de amor verdadeiro. Mas o que lá embaixo chamavam de amor não passava de um profundo desejo de ser amado. Em geral, meu amor não era puro. Eu amava porque precisava de você. E agora? Indagou o trágico com um gesto banal de desespero. Agora não precisa mais de mim? Claro que não, replicou a senhora. Seu sorriso me fez imaginar como os dois fantasmas conseguiam não gritar de alegria. Que necessidade eu poderia ter, agora que tenho tudo? Sinto-me plena e não vazia. Habito no próprio amor. Aqui ela está se referindo a Jesus Cristo. E não me sinto sozinha. Sou forte e não fraca. Você experimentará a mesma coisa? Venha e veja. Não teremos mais necessidade um do outro. Começaremos a amar verdadeiramente. O trágico, porém, insistia em manter sua postura dramática. Ela não precisa mais de mim. Não precisa, não precisa. Repetia com voz embargada para ninguém em particular. Preferia, prosseguiu ele, mas agora distorcendo as palavras. Preferia vê-la morta aos meus pés ao ouvir essas palavras. Morta aos meus pés, morta aos meus pés. Não sei por quanto tempo a criatura pretendia continuar repetindo a frase, pois a senhora pôs um fim àquilo. Frank, Frank! Clamou num tom que fez as árvores tremerem. Olhe para mim! Olhe para mim! O que você está fazendo com esse boneco enorme e feio? Solte a corrente! Mande-o embora! É você que eu quero, Frank! Não percebe a bobagem que ele está falando? A exaltação dançava no olhar da senhora enquanto ela partilhava de sua alegria com o anão, bem diante do trágico. Algo semelhante a um sorriso lutava para surgir no rosto do anão, que agora olhava para ela. Sua risada lhe enfraquecera as defesas. O anão se esforçava para manter a compostura, mas sem sucesso. Assim, involuntariamente, cresceu um pouco mais. Ah, meu teimoso, disse ela carinhosamente. Aonde quer chegar falando dessa maneira aqui? Você já me viu morta há muitos anos. Não a seus pés, obviamente, mas em um leito em uma casa de repouso. Uma ótima casa de repouso, por sinal. A enfermeira-chefe jamais ousaria deixar corpos caídos pelo chão. É ridículo que esse boneco aí tente aqui impressionar alguém falando a respeito da morte. Simplesmente não vai funcionar. E aí acabamos aqui o capítulo 12, com esse finalzinho de conversa entre a mulher e o anão. Aqui o autor ele coloca algumas pontualidades que ele usou, né? Por exemplo, a área de um bairro de Londres, notória particularmente por sua grande população judaica. Ele usou uma área, citou uma área do bairro de Londres, ali por ser notória ser uma região de grande aglomeração de povo judaico. O verso de Comus ele mencionou também, mencionou ali no prefácio, e aí acabou. O próximo será capítulo 13, para a gente continuar aí a leitura. Peço a vocês que agora, neste momento, fechem os seus olhos preciosos e vamos orar ao nosso Deus, encerrando aqui este vídeo de hoje. Amém? Senhor, meu Deus e Pai eterno e soberano, Pai, Deus todo-poderoso, nós te agradecemos e te exaltamos, ó Pai, por este momento que o Senhor nos concedeu graça, Senhor Deus, para podermos meditar neste livro, Pai, mas também, Senhor Deus, meditar no devocional ao Senhor,
Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia que tivemos, pelo dia que vamos passar. Deus, obrigado pelos cuidados do Senhor em nossa vida. Senhor Deus e Pai Celestial, derrama a Tua graça sobre cada coração, sobre cada vida, Pai, que assiste este vídeo. Senhor Deus, tome em Teus braços a cada vida e a cada família. Senhor Deus, aonde precisar de libertação, que haja libertação. Aonde precisar de salvação, que haja salvação, Pai. A essas almas que oram comigo, Senhor Deus, essas pessoas, muitas, ó Pai, com tristeza em seus corações, muitas em desespero por não achar solução para os seus problemas. Senhor Deus, peço ao Espírito Santo do Senhor que venha tocar em cada coração neste momento, para que eles venham sentir a grande, imensa vontade e desejo de estar aos teus pés, de se entregar ao Senhor e ter uma nova vida com o Senhor, ó Pai. Nós te exaltamos e te adoramos por este momento maravilhoso. Abençoe a cada lar, a cada vida, a cada família. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Nos ficamos por aqui e até a próxima. Que Deus abençoe, guarde e proteja cada um de vocês. O meu abraço. Com Deus.